momento, amada igreja, com a paz do Senhor. Estou muito feliz por poder chegar aqui mais uma vez e já sou grato a Deus pela vida de nossos irmãos, o qual tem nos confiado essa oportunidade. Nosso diácono Marco, Deus abençoe. Também nosso presbítero Edivaldo, também nosso presbítero Fábio, meu amigo, também nosso amigo cantor Elmi Félix, né? O mesmo é locutor ali na Rádio Santana FM, né? Tem se dedicado a fazer a obra do Senhor ali em nossa cidade. Os irmãos também já podem estar acompanhando, irmãos, né? Todo sábado, às 3 horas, de 13 às 17, né? De 15 às 17 horas, amém? Meus irmãos, está comigo também a minha esposa e minhas 2 filhas. É uma dádiva de Deus poder estar com a companhia da mesma. Glória a Deus, aleluia. E já convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no tema que me foi solicitado, no livro de Atos, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do 26. E hoje estamos no culto de missão com a participação dos jovens. Domingo passado estava ali na sede no Eldorado. Foi culto dos varões, foi bênção de Deus. Deus falou conosco tremendamente. E eu sempre digo, irmãos, que eu bem conheço, tenho ciência da responsabilidade que me foi passada. E venho aqui trazer para os irmãos aquilo que o Senhor me confiou. Os irmãos vão receber com certeza algo da parte de Deus. Os irmãos acharam? Diga amém. Amém. Confesso que não foi fácil, viu, varão? Culto de jovem, missão e ainda com tema é complicado, né? A gente que não é pregador fica um pouco embaraçado, mas a gente orando, Deus, Ele nos dá a sabedoria da palavra, a ciência e tudo que for passar de Deus, amém? Todos acharam? Diga amém. Amém. E diz a palavra do Senhor: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como podereis entender, se alguém não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz esse profeta? De si mesmo ou de outro? De algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, caminhando, chegaram a pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que me seja batizado? Amém? Feche os olhos e ora comigo. Senhor Jesus,
Meu amigo Espírito Santo, estou aqui, Senhor, mais uma vez diante da tua igreja, nesta tribuna, para pregoar a tua verdade, a tua palavra. Senhor, há muitas pessoas que saíram de sua casa para ouvir a tua voz e não a minha. Ora, por assim nem de casa teriam saído, mas com ansiedade de ouvir uma palavra que alegre o seu coração, que tranquilize a sua alma e que lhe inspire a continuar neste evangelho. Senhor, estamos aqui para ouvir a tua voz e fazer segundo a tua vontade. Então que cada palavra seja direcionada aos nossos corações e que nós possamos te rogar, dando glória e aleluia ao teu nome. Assim te agradecemos. Amém. Meus irmãos, podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. Glorificando o nome do Senhor, dizendo que Ele é bom. Irmãos, eu estava meditando nesta palavra, e como hoje é um culto de missão, eu quis até dar um auxílio com a transmissão, porém algo deu errado aqui, mas está saindo para a glória de Deus. O nosso propósito é levar a palavra a toda a criatura, seja dentro de quatro paredes ou dentro da sua casa, que a palavra ela seja levada. E quero aqui introduzir esta mensagem falando a respeito desse livro da capa preta, o qual nós carregamos. Por certo, hoje temos Bíblias personalizadas, hoje tem capa roxa, dourada, de várias cores, mas o símbolo da nossa Bíblia é o livro da capa preta, a qual tem o nome escrito com letras grandes, escrita Bíblia Sagrada. Um livro bastante, posso dizer, perseguido, um livro bastante elaborado, tem a sua significância. E dentro desse livro eu costumo dizer, como aprendi desde criança, que ele fechado é apenas um livro, mas aberto é a palavra de Deus. Se você for em uma biblioteca, você vai ver que lá tem várias seções de livros e você pode escolher um para ler. Mas Deus te dá a oportunidade de uma vez só você ter 66 livros na palma das suas mãos. Na biblioteca você vai encontrar a seção infantil, você vai encontrar a seção de romance, de terror, de várias organizações. E aqui a Bíblia ela vai trazer algo maior do que isso. Se você comprar um objeto ou um alimento, você vai ver que ali tem um modo de preparo, um modo de se utilizar. Se você comprar um móvel, tem o seu manual. Pode ser apenas um controle, vai ter um manual. E por que Deus iria fazer você sem um manual? Por isso Ele fez a Bíblia, para que você possa entender como é que você precisa viver, precisa se conduzir até chegar ao destino que é o céu. Glória a Deus. E eu quero passar em detalhe para os irmãos. Se você tiver uma caneta e quiser escrever, é muito importante. A Bíblia ela tem 66 livros, dividido em duas partes: Novo Testamento, Velho Testamento, o qual o Antigo Testamento ele tem 39 livros e o Novo 27. Em soma, os capítulos são 1189 capítulos. Ao todo da Bíblia, em versículos, temos 31.163. Personagens são 2.930. Menor versículo da Bíblia se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 13. O maior versículo está em Esté 8 e 9. O menor capítulo é em Salmo 117. O maior capítulo, Salmo 119. O centro da Bíblia se encontra em Salmo 118, versículo 8. Salmo 14 e 53 são versos iguais. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Para que isso, irmão Alex? Para que você possa entender que a Bíblia não é apenas um livro, e sim tem conteúdo para que você possa estudar. E para que eu quero estudar a Bíblia? Porque tem uma direção na sua vida. Você não veio aceitar a Jesus para ficar sentado numa banca, dentro de quatro paredes, escutando todo dia o pastor dizer da glória e da aleluia. Mas há uma missão na tua vida, para você aprender a palavra de Deus e semear por essas ruas.
enche as tuas mãos de brasas acesas e acendei a esta praça. Amém, irmão? Aleluia. A palavra de Deus, ela começa aqui, dentro do que me foi passado, no tema: levanta-te e vai fazer missão. Levanta-te para fazer missão. Então há um despertamento não só para os jovens, mas para toda a igreja, seja criança, jovem ou adulto, ou até ancião. A palavra do Senhor, ela vem direcionada desde o Antigo Testamento até acontecer o Novo. A Bíblia vai dizer que tem um tempo intercalado. Se você abrir a sua Bíblia na divisão, no final de Malaquias e no começo de Mateus, tem uma página em branco com o nome Novo Testamento. É ali onde está o tempo intercalado, onde passaram-se anos de quê? Da falta de profecia, da falta de um profeta, de alguém que fizesse um milagre, até chegar Jesus e mostrar à multidão que ele era o Filho de Deus e que através dele iria nascer uma nova geração, que a palavra do Senhor iria se vivificar, e ali começa o ministério de Jesus. E dentro dessa passagem que lemos em Atos capítulo 8, 26, a Bíblia ela começa citando que o anjo do Senhor, ele veio até a Filipe e disse: levanta-te e vai. Mas não dá para começar uma pregação no meio do nada. A Bíblia vai dizer, se nós voltarmos aqui alguns versículos e começar no versículo 6, aliás, no capítulo 6, tem aqui a instituição de diáconos. Primeiros diáconos a ser levantado. Ora, foram 7. A Bíblia diz que quando foi levantado aqueles 7, entre eles tinha um chamado Estevão. Estevão se destacou entre eles e começou a fazer prodígios e maravilha naquela ocasião, onde ali tinha homens poderosos, homens que pregavam a palavra de Deus, ensinavam, como sacerdotes, por exemplo, fariseus, escribas, doutores da lei. Viram aquele pequeno homem fazendo a diferença, começaram a se levantar contra ele. Fizeram uma reunião e disseram: é para matar. Quem é esse indivíduo que está aí falando em nome desse Jesus que já morreu e já era? Agora mesmo, vamos lá, ele está blasfemando contra o nosso Deus. E procuraram a Estevão para matar em praça pública, onde nós encontramos o primeiro mártir. Estamos falando de missão, então é necessário lembrar dos missionários. Há tantos missionários hoje que estão aí nas grandes cidades desses países onde não se pregam a palavra de Deus, procurando a brechinha para falar de Jesus e levar uma literatura, e são mortos a fio de espada, da base de um tiro, por causa da palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele levantou alguns homens para ser os seus discípulos e formou seus apóstolos. Nessa ocasião em que eles estão pregando a palavra de Deus e levantaram diáconos, eu estou resumindo porque o tempo não dá. E ali naquele mesmo tempo que matam Estevão, você conhece a história, que diz que ele morreu com os olhos abertos, olhando para o céu, e ele diz que enquanto recebiam as pedradas, o céu se abriu e ele viu a glória de Deus, viu o seu encontro. E a Bíblia diz que Saulo, ele estava presente e consentiu com a morte de Estevão. E naquele mesmo espaço de tempo que Estevão está ali morto, ele agora levanta uma ordem para matar todos aqueles que falam em nome de Jesus, cumprindo aquilo que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Os discípulos, os apóstolos estavam fazendo a ordem que o Senhor tinha dado a ele. Mas a Bíblia vai dizer que quando começa a perseguição do povo de Deus, o povo começa a correr de um lado para outro, fugindo para as cidades vizinhas, menos os apóstolos ficaram. Até então, Filipe, é necessário que a gente entenda esta palavra. Filipe, um apóstolo de Jesus Cristo, escolhido entre os 12, que foi separado por Jesus, ele aparece entre os primeiros da lista dos apóstolos.
no Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, João. Perdeu o pai exatamente na ocasião em que conheceu a Jesus Cristo. Tornou-se o 5º apóstolo na hierarquia de Jesus Cristo. Em Atos 8 nós vamos encontrar a história de Filipe, onde a Bíblia diz que nesse mesmo tempo de perseguição, de caos social naquela região, ele desce, saindo de Jerusalém para Samaria. Nós poderíamos entrar aqui em Samaria, mas você lembra que Samaria era uma cidade onde tinha recebido vários povos, e ali receberam vários deuses. Por isso os judeus não tinham muita comunicação com os samaritanos. E a Bíblia vai dizer que Filipe foi para esse lugar, e quando ele chega lá, ele começa a ensinar as Escrituras. E quando ele fala de Jesus de uma forma extraordinária, pega esse ponto, porque eu vou entrar em detalhes aqui. Quando ele chega ali, ele começa a ensinar a palavra de Deus, falando de Jesus Cristo. Todos os povos que escutam Filipe pasma, começa a olhar e escutar Filipe de uma forma extraordinária, porque a palavra que Filipe ensina é verdadeira. A palavra que ele fala de Jesus, aleluia, toca na alma daquele povo, eles ficam encantados. A Bíblia vai dizer, aonde ele passava, em Samaria, o povo parava para escutar. Glória a Deus. Irmãos, isso é glorioso. Quando você está com a verdade e você está dando exemplo daquilo que você sabe e conhece, aonde você chegar, o povo vai ter que parar para lhe escutar. Filipe não saiu ali atrás de mídia e de aplausos, não. Ele não estava procurando ali prestígio. Era um momento de caos, era um momento de morte. Ele foi ali na preocupação de morrer, mas deixar o seu legado. É a preocupação que os apóstolos estavam naquele momento. E quando Filipe começa a ensinar a Escritura, a Bíblia vai dizer que um entre eles ali que estava escutando era um mágico, chamado Simão, acostumado a ensinar mágica, falar sobre mágica e enganar o povo com mágica. Mas quando Filipe chegou, que começou a operar, fazer prodígios e maravilhas, a Bíblia vai dizer que o mágico agora para de frente de Filipe e começa a ver aquilo que ele fazia, a forma que ele falava e a forma que se acontecia era nitidamente, não era magia nenhuma. Então ele começa a ficar encantado ali com Filipe. E a Bíblia vai dizer que ele se converteu ao evangelho ensinado por Filipe. Até os mentirosos, até aqueles que andam contra a verdade, vai ter que parar diante daquele que está com a verdade, que é Jesus. Depende da sua dedicação e determinação. Aprenda isso com Filipe. Quando Filipe está ali ensinando, a Bíblia vai dizer que o mágico parado, pasmado, atônito, olhando para Filipe, dá licença, meu presbítero, vem cá. É como se ele tivesse feito isso aqui, cruzado os braços com Filipe e andando com ele assim, ó. Eu quero aprender, eu quero fazer igual a você. Aleluia. Você está entendendo isso? Quando você andar com Cristo, falando sobre Cristo e ensinando a verdade, os milagres vão ter que acontecer através da tua vida, meu irmão. Vai ter que parar e dizer verdadeiramente: esse é o homem livre, esse é o homem de Deus. Eu quero andar como ele, eu quero ensinar com ele, eu quero viver igual a ele. Olha que coisa gloriosa. E Filipe está ali, mas está sabendo que a sua morte vai chegar. Mas a preocupação é de ensinar o evangelho dessa forma. E então os outros ouviram saber que o povo de Samaria estava contente com o evangelho que chegou. Então foi para ali 2 discípulos, João e Pedro. Quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que só faltava uma coisa diante daquele povo: serem batizados com o poder do Espírito Santo. E eles começaram ali a orar, estenderam as suas mãos, e muitas pessoas eram batizadas. O Simão, quando olhou para ele, disse: olha, quanto é esse poder? Eu compro para você. Ele disse: você se converteu e está querendo comprar o poder de Deus, você precisa se converter.
Então ele pediu perdão na mesma hora. Ele disse: porque eu fiquei encantado. Eu quero receber esse dom. Você está entendendo isso, irmãos? Quando alguém vê a verdade, ele fica sem saber, sem noção das coisas e quer comprar aquilo que Deus te deu. E é a hora de você ter a sabedoria de continuar de pé diante de Deus e não se vender e nem vender aquilo que Deus te deu. Porque isso não é pago, não tem valor nenhum que pague. Que preço seria se fosse para comprar na Previdência de volta? Qual seria o poder dessa opção? Não compraria, porque se a gente fosse dar qualquer valor, a gente já iria desfazendo daquilo que Deus é. Então a Bíblia ela continua falando nas Escrituras e dizendo que quando eles pregaram a palavra de Deus e batizaram, voltaram para Jerusalém. Aqui onde eu começo a pregar. Quando eles chegaram em Jerusalém, aí veio o Espírito de Deus, a voz de um anjo dizendo para ele: olha, Filipe, sai daqui e desce para a banda do sul, lá no caminho de Gaza, num lugar deserto. Oh glória, aleluia, oh glória. Ô irmão, a gente está programado, preparado para ir para qualquer lugar desse mundo, menos para um lugar deserto. Ninguém quer. Quem é que está se programando para ir para um lugar assim? A gente quer ir para a central, para uma sede. A gente quer cantar, pregar nos maiores congressos, né, amigo? Os congressos famosos, onde tem várias câmaras, para nos dar prestígio, mas um lugar deserto. Mas aquilo que Deus ele manda Filipe fazer tem um propósito. E a Bíblia diz que quando ele vai saindo de Jerusalém, encontra um carro, olha, no meio do nada. Eu vou pregar para quem? Imagina o Filipe saindo: eu vou pregar para quem? Se o lugar é deserto, eu vou fazer o que nesse lugar? Mas quando ele vai descendo, tem um carro, e ele olha, tem um homem dentro. Quando ele se aproxima, ele está lendo o quê? O livro de Isaías. Quem conhece Isaías sabe que Isaías é o profeta messiânico, aquele que fala a respeito de Jesus Cristo. E quando ele está ali lendo, Filipe se aproxima do carro e vai perguntar: o que é que você está lendo? Eu estou lendo Isaías. Tu está entendendo o que é que tu está lendo? Como é que eu vou entender se não tem ninguém? O lugar é deserto. Você está entendendo porque você precisa sair da tua zona de conforto e ir para um lugar onde ninguém quer ir, porque lá tem alguém, um sedentário, alguém que está com fome, com sede, precisando dessa pouca coisa que tem na palma da tua mão. Você está dizendo: eu não sirvo porque eu canto feio, eu não tenho talento algum, a minha mensagem é pouquinha demais. Mas ele está dizendo: tem alguém no caminho deserto que está precisando entender essa palavra. Ele está ali lendo, mas não está compreendendo. E qual é a dúvida? Ele vai dizer: eu estou vendo aqui que ele está falando de alguém, mas eu não sei se é dele ou se é de outra pessoa. Olha a oportunidade de Filipe falar de Jesus. E ele vai dizer, quando ele aprende sobre Jesus, que é necessário ser batizado, ele vai olhar de lado e vai dizer: ali tem água. O que me impede de ser batizado? O que é que está me impedindo de ser batizado? Eu quero descer nessas águas, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, eu quero cear com Ele, eu quero ser levado às bordas do Cordeiro. Aleluia! E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando ele sai das águas, eu achei muito extraordinário isso aqui, que eu não tinha conhecido ainda hoje. Filipe, quando saiu das águas com aquele eunuco, ele foi arrebatado. Eu encontro vários arrebatamentos de espírito, mas aquele foi literal. Saiu nitidamente daquele lugar e apareceu em outro. Sabe o que eu aprendo aqui nessa história? Duas coisas. Uma, muitas pessoas dizem: falta muito tempo para Jesus pregar em todo canto a sua palavra, porque existem países que não podem entrar a palavra de Deus e não morrem. Mas se Deus quiser, Ele tira você daqui de Ribeirão, de Segredo, e te joga lá dentro daquele país onde ninguém pode pregar.
E assim vai acontecendo no piscar de olhos. De repente toda a terra conhece a palavra de Deus. E os homens vão ficar perdidos. Não tem tempo, irmão. Para Jesus, Ele faz como quer, do jeito que quer. E ninguém controla o seu poder. Mas uma lição que eu tirei para a minha vida, falando de deserto, é que quando eu estou no deserto da amargura, da morte, da solidão, do desespero, do desprezo, da maior dor da minha alma, que eu olhar e dizer assim, agora eu vou morrer, Deus pode me arrebatar dali e levar para onde Ele quiser. Ninguém impede o agir, o operar de Deus. Glória a Deus. Mas você sabia que fazer missão não é simples? É muito bonito a gente dizer que fulana foi para tal canto, pregou e ganhou alma e fez e aconteceu. É muito lindo. Quem não quer estar numa posição dessa? Mas todos os apóstolos foram perseguidos. Todos homens de Deus sofreram amargamente por pregar esse evangelho. Os crentes primitivos, meu Deus, quando a gente começa a lembrar daqueles verdadeiros cristãos que pisaram nessa terra e foram levados como prisioneiros, jogados ali naquela arena, alguns mortos por leões, mortos por ursos, massacrados por touros, outro queimado em uma cruz, mas para não negar o nome de Jesus Cristo e nem deixar de pregar o Evangelho. Alguns dizem que o seu sangue, quando caía nas ruas, virava semente para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Aleluia! Através do sangue desses que morreram, alguns olharam e disseram, eu quero ser crente doido daquele jeito, para morrer daquele jeito, eu quero ser também. E agora os imperadores ficaram perplexos. Porque quantas pessoas morreram por esse evangelho e eles não conseguiram dominar mais? Iria matar a raça humana completa? Não tinha como equilibrar essa situação. Então os apóstolos que começaram a levantar diáconos e discípulos foram mortos da pior situação. O tempo não dá para explicar tudo. Mas um foi arrastado, amarrado por uma carroça, sabe? E o seu corpo foi se desfazendo em cada esquina, pregando a palavra de Deus. Ah, mas eu sou pregador, eu não posso morrer desse jeito. Não, não tem isso. A morte, do jeito que morre o ímpio, morre o justo, irmãos. Tem gente que acha que é blindado, né? Ah, eu não levo um tiro não, eu não morro num assalto não, morre sim. Agora depende de como é que tu estás morrendo. Qual é a causa que tu estás morrendo? Que seja pelo Evangelho de Jesus. Outro foi jogado dentro de um caldeirão de óleo quente, fervendo. Pedro, por exemplo, quando foram crucificar ele disse, eu não sou digno de ser crucificado igual a Cristo, me põe de cabeça para baixo, porque eu sou pequeno para a vista do meu Senhor. Aleluia! Mas eu quero aqui trazer algumas lições para a nossa vida. Aleluia, Deus! Qual é a lição que a gente tira daqui, irmãos? Oh, glória! A gente, quando começou a trazer a palavra, a gente entendeu que os cristãos estavam sendo o quê? Perseguidos, não foi assim? Agora imagina hoje como é que tu estás vivendo. Você pregando dentro de 4 paredes, a perseguição já começa aqui dentro. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo com a terra, mas eu sei que a palavra do Senhor é viva e eficaz e não mente. E disse a palavra do Senhor que esses dias ruins iriam acontecer. Iriam trair um ao outro. Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, rumores de guerra, guerra acontecendo. E as pessoas estão esperando o quê? Se não for o arrebatamento de Jesus. Eu não sei o que é que eles estão esperando mais, mas os sinais estão aí. E é necessário que eu saiba, tenha convicção do que eu sou diante do Evangelho. Eu não quero ser um crente que senta na banca e relaxa e tá bom demais, o pastor já pregou, vou para casa assistir a novela. Terminou aqui, amanhã tem mais. Não. O que é que eu estou fazendo dentro da igreja?
A importância de olhar para o presbítero e dizer: o presbítero está diferente. Ele é tão sorridente, hoje não está tanto. Vai falar com ele. Seja alguém de Deus para levar alimento para o teu irmão na banca também. Aqui dentro tem que ser um lugar de paz. Aqui é uma escola e também um hospital. Se tem alguém em pecado, não critica, ajuda. Não adianta tu sair a campo fazer missão se você não está preparado com os que estão dentro da tua casa. Aleluia. Quantos estão desviados dentro do teu lar, dentro da tua casa, e você nem está nem aí, não está nem preocupado. Ele não quer Jesus, o problema é dele, eu quero. E cadê a tua missão na terra? Cadê a tua preparação para chegar no reino? Olha que tema interessante. Eu mais um igual à multidão. Isso aqui, irmão, não foi colocado de um dia para o outro. É a necessidade que os pastores estão vendo dentro da sua congregação, da sua igreja. E é necessário trazer um despertamento. O que é eu mais um? Está na Bíblia isso aqui. Isso aqui não foi tirado da cabeça de ninguém, não. Aconteceu isso aqui, eu provo a você. Você conhece um apóstolo chamado André? Já ouviu falar? Pois bem, André, ele foi o primeiro apóstolo a Jesus chamá-lo apóstolo. E o primeiro apóstolo a reconhecer Jesus como Messias. E este mesmo André apresentou seu irmão Simão, conhecido como Pedro. Pedro, em uma pregação, ganhou 5.000 almas, a mais de 3.000 almas. Você está entendendo isso? O que significa eu mais um igual à multidão. Você pode conhecer alguém que não tem o mesmo talento que você, não sabe pregar nem cantar, mas a forma dele falar do Evangelho vai atrair tanta gente que vai trazer uma multidão para dentro dessa casa e você vai ficar encantado com o que Deus faz. Aleluia! Aleluia! Oh, glória. Aí eu trago para você uma lição. Primeiro, é no meio da perseguição que a nossa chamada começa, ou flui, ou termina. No meio da perseguição, vou repetir, é onde a tua chamada, ela começa, ou ela flui, ou ela termina. Isso vai depender da forma que você está dentro da igreja, no Evangelho do Senhor. Não seja apenas um crente que quer ir para o céu. Seja um crente preparado para servir a Deus com alegria. E levar algumas pessoas com vocês. Porque quando você estiver na tribulação da vida, da perseguição, até mesmo na ameaça de morte, talvez você não morra. Esteja começando o ministério na tua vida ali. Ou então nessa tribulação, Deus vai fazer um milagre acontecer e alguém reconhecer e fluir o teu ministério nessa vida. Aleluia. Ou então na tribulação você pode ficar parado e você morrer. E ali mesmo ser encerrado o teu ministério. Outra lição, 2. Na perseguição e no caos, que precisamos ter a convicção que Jesus nos chamou e nos enviou para uma missão. Onde Filipe pôde entender que dentro da tribulação, da perseguição de morte, ele tinha uma missão para ir. Então ele não pediu permissão e nem esperou ninguém mandar, ele desceu para Samaria. Porque ele sabia que aquela terra ali precisava de Jesus. Aleluia. Então na perseguição, em vez de você ficar murmurando, reclamando o tempo todo, dizendo que Jesus te esqueceu, que você não é nada, que você não presta, que você não canta, que você não prega, que você não é nada, lembra que Jesus, ele te chamou para fazer uma obra. E essa obra não pode parar. É depois de você, veio antes de você, é com você e depois de você. Não pode parar, irmãos. Aleluia. Terceira lição. É na perseguição que podemos e conseguimos mostrar a diferença que somos diante da mentira e da humilhação. Lembra do mágico? Você lembra que eu contei logo no começo que Filipe encontrou um mágico? Um homem que pregava mentira e falsidade e enganava muitos.
Mas quando o Filipe chegou, ele teve que bater continência para Filipe e pedir respeito, pedir autorização para andar com ele. Então, no meio da tribulação, não seja mais um agoniado, não seja mais um doido que fica correndo de um lado para o outro, pensando que vai morrer. É no meio da tribulação que você vai ter que ter calma, respirar, levantar os pés, sair dessa cadeira seca, desse sofá acolchoado e dizer: eu vou andando devagar, vou respirando devagar, mas eu vou chegar do outro lado. Eu vou fazer essa missão e o nome do Senhor é quem vai ser glorificado. É num lugar deserto que iniciamos uma grande obra. Tem gente que murmura por estar aqui em segredo, sabia? Olha para a grande capital e fica dizendo: eu gostaria de estar ali. Aqui está deserto para mim. A mensagem que eu preguei semana passada lá na sede, no Eldorado, da Debrais, falei sobre Lodebar. Se você estudar ou escutar algumas canções, o Lodebar é lugar de esquecimento, lugar de abandono, lugar de tristeza, onde planta não colhe, não cresce nada. Mas se eu fui procurar na Bíblia onde está escrito, não tem. Lodebar é um lugar de esquecimento. Por quê? Se a Bíblia não fala, se você olhar geograficamente, ela fica localizada em Judá, próximo de Jerusalém. Tudo que acompanha Lodebar é pessoas estruturadas, lugar bom, lugar de bonança. E que lugar de esquecimento e amargura tão terrível que as pessoas pregam por aí é esse? Aí eu entendi que o problema não é Lodebar, e sim Mefibosete. Mefibosete, filho de príncipe, neto do rei, estava esquecido, abandonado, a família toda morta. Mas ele estava ali, mas aquela terra para ele era um lugar de esquecimento. Não é que a cidade fosse um lugar de esquecimento. Se você olhar em segredo, tem pessoas estruturadas, não tem? Tem pessoas que têm um bom salário, tem ou não tem? Tem, irmão. Olha para Ribeirão, as pessoas chamam terra de Lodebar, daquele jeito. Com empresários fortes, ganhando dinheiro para cima e para baixo. Mefibosete, se você analisar a história, ele casou e teve filhos. Aonde? Em Lodebar. Então é um lugar que é deserto? Não, o problema era a situação da vida de Mefibosete, que obrigava ele a estar ali, as pernas sem se movimentar. E outra, era o único sobrevivente da família de Saul. Quem reconhecesse ele poderia matá-lo. Então para ele era terra de amargura, para ele era um lugar de sequidão. Segundo a história de Mefibosete, realmente ali nada fluía para ele. Mas não quer dizer que aqui seja o lugar onde você vai morrer. Cuidado com esse pensamento de Satanás, porque é aqui nessa terra que Deus pode fazer alguém lembrar lá no outro lado das tuas obras, da tua vida e da tua família, e dizer: quem é ele para estar num lugar deserto? Manda chamar. Glória a Deus. E até aqueles que estão com você será abençoado também. Então o problema não é o deserto, o problema é você. Esteja no deserto, mas esteja com alegria. Quer lembrar de uma palavra de Jesus? Jesus disse: no mundo tereis, mas tenha. Por quê? Olha que coisa gloriosa. O que é que Jesus está dizendo com isso? O mal que essa terra pode te fazer, eu já quebrei os seus protocolos, abrindo o caminho para você passar. Eu já quebrei tudo o que eles podiam fazer para tirar a tua vida. Agora eu que tenho um controle. Passa, vai, caminha. Porque eu já desci, deixei meu trono de glória para vir aqui nesse mundo e morrer por você. Basta você entender que você é criatura da mão de Deus, que Jesus desceu no mundo para salvar a tua vida do pecado. Quem é que pode dizer aqui que é santo? Quem é que pode aqui sair doutrinando todo mundo, dizendo que é o bambambam? Ninguém, irmãos. Estamos aqui de uma forma eclesiástica para poder organizar entre nós uma reunião. Mas do jeito que você pensa, nós aqui pensamos.
Do jeito que você é fraco, nós também somos. Ninguém é melhor do que o outro. Imagina o olhar de Deus quando Ele passa na terra e olha. Ele olha do mesmo jeito. Não tem grande nem pequeno, para Ele é o mesmo tamanho. Você está entendendo? Então nós estamos aqui trabalhando como uma organização para levar as pessoas a Deus. Aqueles que estudam para pregar, ele estuda para poder ensinar, e você também vir para aqui, nessa posição, para ensinar também. Não somos melhor do que você. Não fique olhando para de baixo para cima como se nós fôssemos santarrões ou melhor do que vocês. De forma nenhuma. Nós somos todos irmãos, e diante dos olhos de Deus somos todos iguais. Mas é necessário que eu saiba que os meus limites, quem me deu foi quem? Foi Deus, quando Ele me criou, do pó do barro. Então é por isso que você tenta, mas não consegue. Você não suporta, porque as tuas limitações é quem te proíbe chegar. Aí Jesus vai dizer assim: olha, eu estou do teu lado, tu não tem nenhuma força, mas se tu me permitir, eu serei a tua força, eu vou dar contigo, eu vou ser o teu amigo, e você vai conseguir vencer. Aleluia. Mas hoje estamos aqui falando para jovens, né? Eu pergunto para os irmãos: quem é, o que é dessa geração, se essa geração de jovens não fluir nesse tempo? Se nós pensarmos só nos mais velhos, se nós começar a pensar só nos mais antigos, não, porque o irmão tem mais capacidade, o irmão já é doutrinado, o irmão, e o jovem ficar para trás, nós vamos morrer. E quem é dessa geração? Irmãos, estão dando até título a essa geração, geração Nutella. Você tem noção do que é isso? Eles estão matando os nossos jovens até nas escolas, para que a nossa geração, nova geração, não tenha capacidade alguma de evangelizar, não tenha força nenhuma. É por isso que você vê escândalo com um pastor, escândalo com um cantor, e você fica dizendo: o que será de mim agora se esse pastor que eu admirava pecou? Se esse cantor que canta tão lindo virou homossexual? E começa a entrar na tua mente dessa forma, e você começa enfraquecendo, perdendo as forças, e chega até a desistir do evangelho. Não se embarace com esse mundo. Disse Paulo em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo poder do vosso entendimento que está em Cristo Jesus. É hora da gente se despertar. Pedro, uma certa vez, quando ele viu a perseguição chegando, sabe o que foi que ele disse, irmãos? É hora da gente preparar a nossa mente e cingir os lombos dos vossos entendimentos. Aí eu fico perguntando: o que significa isso? Eu pensava que cingir o lombo era bater nas costas do outro. Tinha história, né? Ou cingir os lombos. Cingir o lombo, antigamente eles tinham aquelas vestes como vestido, não era? Então ele botava entre as pernas, amarrava na cintura, e os braços ele botava aqui, ó. Quem via um homem passando desse jeito, eu estava a trabalho, eu estava guerreando. Ele estava cingido para uma obra, estava preparado para executar alguma coisa. Então as pessoas olhavam e já sabiam: ou está a trabalho, ou está guerreando. Agora vê o que Paulo disse: cinja os lombos do vosso entendimento. Olha a organização da tua preparação mental que ele está falando. É hora de tu separar o que é ruim, o que é bom, o que é de Cristo e o que não é, para tu poder entrar na guerra. Por quê? Na ameaça vão ter que dizer: vai negar Jesus ou não? Para entrar nesse trabalho tem que ser desse jeito. Para fazer essa obra aqui tem que ser assim. Senão não serve. E você? Como é que você vai estar? Será que você vai estar de pé como os 3 jovens? Pronto para morrer por Cristo? Pronto para morrer pelo Evangelho? Eu quero ganhar vidas, eu quero sair a campo, eu quero fazer missão. Mas tu acha que tu vai encontrar um tapete vermelho para você passar, meu irmão? O tapete vermelho só se for com a cor do teu sangue. Nós estamos na contagem regressiva e o tempo está se acabando. É tempo de você levantar a bandeira da salvação e da santidade e dizer: ora Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata.
Aleluia. Estamos num tempo para isso. Deixar de acreditar que oba-oba é salvação. Os discípulos apóstolos de Cristo, eles não estavam brincando de ser crente, de forma nenhuma. Eles sabiam que a sua cabeça ia rolar em qualquer momento, mas ele estava pronto para o que desse e o que viesse. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você está pronto para morrer por Cristo? Glória. Pensa aí com você mesmo, eu não quero saber da tua resposta. Fala para ele. Será que a convicção que está na tua alma é dizer assim, pode passar a espada e minha cabeça rolar, se for para o Evangelho de Cristo? Ou será que você está querendo desistir porque a irmã olhou para você e franziu a testa? Será que é o momento de você olhar para o presbítero e dizer, o presbítero não me deu a oportunidade, então eu vou deixar esse Evangelho? Será que estamos no momento para isso? Irmãos, estamos num Evangelho que precisamos ganhar almas, principalmente os jovens que estão aí sedentos por ele, por esse Evangelho. Quantos jovens estão nas drogas? Quantas mães de comissão não lamentam a morte de um filho? E quantas outras estão aí amargamente pedindo oração por um filho que está na droga, no homossexualismo? E o que é que nós estamos fazendo? Olhando para o irmão de banca e cruzando os braços, pode pegar na mão dele. Eu vi um pastor dizendo lá atrás, em anos atrás, a pombagira está congregando conosco. Os demônios saíram das profundezas do inferno e estão dentro da congregação e estão cultuando conosco. E o que é que nós estamos fazendo? Servindo a eles. Porque quem traz confusão e divisão não é Deus, é o inimigo. Então que nós possamos, irmãos, hoje refletir nessa palavra. Deserto não é para te matar. Perseguição não é para matar você. Pode até matar o teu corpo, mas a tua alma, o teu espírito estará com ele. Há uma espera lá no céu grandiosa. A Bíblia diz que há um portão celeste que está esperando a ordem de dizer, abram os portões celestes. E os anjos uma mesa às portas do Cordeiro. Quando todos estiver sentados, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é quem vai nos servir na santa mesa do Senhor. E depois vai nos levar para aquela cidade santa. Irá nos apresentar, aqui é cidade de ouro. Aqui você pode pisar. Aqui é seu. Você é herdeiro do céu. E ainda em especial tem a sala do trono da glória, que ele vai te apresentar a Deus, dizendo, olha, eu morri por eles e consegui trazer ele até o Senhor. Aleluia. E o Espírito Santo está aqui para te consolar. Talvez a tua alma esteja desesperada nessa noite, dizendo, Senhor, tu conheces a minha limitação. Aleluia. Tu sabe que a minha força não dá para ir mais adiante. É hora de parar. Eu não consigo mais bater na mesma tecla dizendo, isso não é certo, isso é pecado, mas parece que ninguém me escuta. E a minha alma começa a doer, a sua alma começa a chorar. E ele está dizendo para você, sossega o teu coração, porque nessa noite eu vou passar um bálsamo. E esse bálsamo vai tirar cura espiritual. E esse bálsamo vai tirar força, equilíbrio mental, físico e espiritual. Aleluia. Você vai poder sorrir mais uma vez. Apenas fica no seu lugar. Faça a vontade de Deus. E se você canta, canta mais. Se você prega, não para de pregar. Prega mais um pouquinho. Porque daqui a pouco, cheio de tempo, o que há de vir virá. E não tardará. Jesus, o Redentor, o Rei da Glória, ele está voltando para te buscar. E você vai sentar com ele à direita do Pai. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma oração com você. Se você está passando por alguma doença espiritual, ou mental, ou física, eu te convido a chegar aqui na frente. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus, ele vai trabalhar na tua vida.
abençoe enquanto nós fazemos essa oração. Aleluia, Deus. E você que está pensando em desistir, você vai ganhar força nessa noite. O que é que você tem pedido a Deus? Batismo com o Espírito Santo? Vem aqui na frente. O que é que você está querendo? Lê a palavra do Senhor. Que a Bíblia entre na tua mente. É a hora agora exata. Deus está te dando essa oportunidade. Nós estamos aqui, mas ao sair daí, Jesus pode voltar. O que é que você está esperando? Aleluia. Tem alguém que quer receber essa oração? Eu sei que os dias estão difíceis. Eu sei que o inimigo ele tem tirado as tuas forças. Mas você vai dar uma tapa na cara do adversário e ele vai ter que sentar no banquinho e olhar para você e dizer: quem está agora sem força sou eu. Aleluia. Glória seja o nome de Jesus. O inimigo vai perder essa peleja. E quem zombou de você, falando mal de você e desacreditando no teu ministério, vai ter que andar do teu lado dizendo: olha, ela é verdadeiramente uma mulher e um homem de Deus. Eu quero andar como ele, eu quero andar como ela, eu quero ser um exemplo como ela é. E quer andar do teu lado, vai andar todo do teu lado dizendo: verdadeiramente essa pessoa é diferente, essa pessoa é diferente, ela tem prodígios e maravilha. Como é que eu faço para ter esse dom que ela tem? Ah, Jesus! Há quantas e quantas noites que ela falou contigo no secreto do seu quarto, dizendo para ti: não tenho mais força para continuar. Se for desse jeito, não dá nem para tirar. E Deus ele está dizendo nessa noite: recebe agora a alegria na tua alma, recebe agora o equilíbrio, porque eu sou o teu Pai, eu sou o teu Senhor, sou eu quem cuido da tua vida, sou eu que entro na tua casa. E o inimigo perdeu, ele perdeu nessa noite, ele perdeu nessa noite. Glorifica o nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, eu quero, Senhor, introduzir essa pequena oração. Tu conheces, Senhor Deus, a sua vida em particular e sabe tudo que ele tem passado. Tu sabes, Senhor Deus, a dificuldade. Tu sabes, Senhor Deus, o desespero, talvez até a humilhação que ele tem passado. Mas tu és o Deus que vê todas as coisas. Ó Pai, entra agora na sua alma, conduza o seu coração, tira dele o empecilho, ó Senhor, que ele possa sorrir e vencer, e ser, Senhor Deus, o herói dessa terra, e anda no teu evangelho. Ah, Jesus, Você veio eu te apresentar o teu servo, apenas um jovem na tua casa. Meu Deus, como ele precisa de ti. Parece que o Senhor possa agora abraçar a sua alma, que ele possa sentir o teu toque, que ele possa sentir a tua presença, que eu consiga batir a Espírito Santo, se eu preciso ser escura, se eu preciso ser para o entendimento da palavra e fazer diferente nessa geração. O Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, tu conhece a história desse pequeno jovem. Tu sabe os projetos de Deus. Oh Jesus, tu sabe que não dava, tu sabe que não serve, tu tem que acreditar muito na vida do Senhor. Milhares de coisas vão acontecer para tu esse ano. Na tua tu sabe, Senhor, a noite, tu sabe o dia, tu sabe todas as lágrimas. Ó Senhor, cuida daquilo que não dá para cuidar. Pela enfermidade, pela
faz a sua vontade. Começa a sua alma está desesperada. Deixa um consolo. Que o teu Espírito, Senhor, possa agora criar em sua alma e seu coração. Jesus de Nazaré. Tudo vai passar. Tua filha é a necessidade. Ela até demonstra ser forte. Oh Deus, ela até mostra, Deus, que não precisa tanto. Mas a verdade é que a sua alma está necessitada de ti. E ela está precisando dialogar contigo. Que hoje seja o dia que ela possa ouvir a tua voz. Que ela possa ganhar força. Que ela possa ganhar equilíbrio e vencer nessa vida. E mostrar para todos que pensam mal dela que tu estás com ela. Oh Senhor Deus, cura, Senhor, aquela enfermidade que Daniela pede. Toca, Senhor Deus, no coração. Entra, Senhor Deus, na mente e muda o pensamento. Porque tu sabe a limitação até onde tem chegado. A tua serva precisa de força, precisa continuar. E Deus, somente o Senhor é quem pode ajudar a tua serva. Oh Jesus, quero te apresentar a tua serva. Tem lutado tanto nessa vida, tem tentado tirar o melhor que pode. As limitações têm tirado as suas forças. Os pensamentos começam a descontrolar a sua vida. E ela fica se indagando, perguntando como é que vai vencer. Mas eu sei, Senhor, que tu és poderoso para fazer. Que ela possa sentir o teu abraço, Espírito Santo. Oh, Senhor. Que ela possa sentir agora, Senhor, um bálsamo na sua vida. Deus está dizendo para você, minha irmã, tu não és fraca. E nem é o pó da terra. E nem sai dessa vida como um morto. Ele está dizendo, eu te escolhi. Eu sou quem controla a tua vida. Tudo está na palma da minha mão. Apenas glorifica. Porque enquanto tu canta, eu cuido. Enquanto tu canta, eu faço. Enquanto tu canta, eu servo. Eu faço como eu quero. Eu faço como eu ando. Eu faço o que for preciso para cuidar dos teus. Recebe apenas equilíbrio mental. Porque aquilo que disseram não é verdade. E aquilo que tu quer fazer está no meu querer. No tempo determinado eu vou chegar e tu vai me glorificar. Recebe em tuas mãos aquilo que o Senhor um dia te prometeu. E tu disseste, sim, eu quero, eu posso. Ele está dizendo, é teu querer e minha vontade. Apenas fica na minha posição. Porque o que tem que acontecer, vai acontecer. E vai acontecer. Eu não vou te falar. Recolha a lágrima da tua serva. E leva, Senhor, com a glória. Deus, que ela possa ser o seu instrumento nessa terra. E que ela possa ser o seu receber. Equilíbrio. E equilíbrio. Ela possa cantar. E ela possa pregar. E possa ser profetizar em teu nome. E tudo que foi a sua boca seja somente do trono da tua vida. Onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore. Ele está dizendo, eu não te esqueci. Eu estou contigo. Eu te amo, minha filha. Que vai acontecer? Eu estou entrando na tua casa. falar. Eu estou entrando na tua casa.